Você. Boa noite, amigos. Estamos aí mais uma vez reunidos. Dentro de instantes, vamos iniciar a palestra dessa noite. Lembrando que a Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que fica no bairro aqui Santa Helena, ela, além de palestras às segundas-feiras às 20 horas, a Casa Espírita também transmite palestras às quartas, às sextas, né, nos demais dias da semana aí. Sejam todos bem-vindos. Enquanto o horário vai chegando, nós vamos aí recepcionando a todos, desejando uma ótima noite, boas reflexões nessa noite com o estudo do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, que as reflexões possam ir ao encontro das nossas angústias, das nossas certezas, que possa vir ao encontro das nossas dúvidas e nos trazer conforto e tranquilidade. Boa noite aos amigos que estão aí se conectando, conseguindo entrar na página do Facebook. Sejam todos bem-vindos, amigos, companheiros da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá e todos os companheiros que gostam de ouvir aí as palestras espíritas, a nossa fala, quando estamos aí transmitindo pelas redes sociais, e especialmente nessa noite aí com os companheiros que nos convidam toda segunda-feira a estar aqui conectados pela página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Na noite de hoje, nosso tema é um tema bastante interessante, né, e diferente, o jovem e o amor. E muitas pessoas aí podem estar pensando que a palestra pode ser destinada apenas para os jovens, né? Mas é uma palestra para todos nós, tá? É uma palestra para todos nós, não apenas os jovens. Aqui no nosso relógio está faltando 1 minuto, né? Enquanto a gente se prepara, já conectados, nós iremos dar início à nossa palestra, como nós sempre falamos, todas as atividades espíritas. Inicia com a leitura para nossa harmonização de uma mensagem mais ou menos curta e com uma prece para que nós aí nos conectemos, né, com Jesus, com os espíritos amigos, com o nosso anjo guardião, e que possamos estar aí com a mente, os sentimentos, né, atentos às reflexões que vamos trazer nessa noite. E é bastante importante que quem está em casa, né, boa noite a todos, mais uma vez, os companheiros que estão se conectando, tentem desligar a televisão, tentem estar num ambiente aí reunido com a família ou sozinho, para assistir a palestra com a gente, né, para estar bastante conectado, né, receber as vibrações amorosas que serão construídas, né, por meio dessas reflexões, e que com certeza chega em cada lar, em cada coração conectado aí conosco nesta noite, em todas as noites que se permitem, né, estarmos conectados, falando de Deus, das suas leis, falando do Evangelho que Jesus nos trouxe e do Espiritismo, essa doutrina que veio aí com o objetivo de consolar a todos aqueles que fazem contato com os conhecimentos trazidos pelos Espíritos e codificados por Allan Kardec no século XIX. Então, na noite de hoje, antes de iniciarmos, vamos fazer a leitura da mensagem do livro Fonte Viva. Nesta noite, temos aí um convite do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, mensagem de título 152, do Espírito Emmanuel, do médium que psicografou, né, essa mensagem, o médium Chico Xavier, com o título Vem. E quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E aí, com esse título Vem, Emmanuel faz a segunda reflexão em cima dessa passagem do Apocalipse. A Terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. Se
atingistes o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim da infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Está fadigado? Tropeça sob os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançastes ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Então, com este convite de Emmanuel, com o título Vem, do livro Fonte Viva, comentando aqui a passagem de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, e quem o ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecidos a Jesus por mais esse dia, a Deus nosso Pai, pelo corpo perfeito, pela inteligência. Querido Mestre Jesus, espíritos amigos que nos assistem e acompanham, pedimos que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós que estamos conectados pelas redes sociais, na página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Que possa, Senhor, derramar suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre a nossa Cuiabá, o nosso Mato Grosso, o nosso Brasil, América do Sul, América Latina, América do Norte, a Europa, a Ásia, a África, todo o planeta Terra, envolvendo todos aqueles que estão conectados, de todas as línguas, de todos os países. Que possamos, Senhor, sentir a Tua presença e o Teu amor sobre nossa vida, na certeza de que não estamos sozinhos. Como Emmanuel nos diz na mensagem inicial, o Senhor é o nosso amigo, o amigo que sempre estará ali a nos esperar e à disposição de nos ajudar, mas é importante que queiramos. Envolva, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos. Agradecemos o trabalho que nos dá o pão de cada dia, os desafios que estamos sendo convidados nesses últimos mais de 2 meses, com isolamento, com o coronavírus no mundo, nos convidando à resignação, à humildade, à simplicidade, a entender mais as leis divinas. Agradecemos, Senhor, pelo Evangelho que o Senhor nos trouxe, pela doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Agradecemos pela semana que se foi, pela semana que se inicia, pelo dia de hoje, por termos chegado até aqui e estarmos reunidos em nossos lares, conectados, porque disseste, onde 2 ou mais estiver reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. E aqui estamos, Senhor, conectados para agradecer pela vida, por todas as bênçãos. E que tudo aquilo que aqui for construído de vibrações, de amor, de força e de coragem, possam chegar aos corações aflitos, angustiados, aqueles que têm tentado o suicídio, que desistiram de viver, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, nos prostíbulos, aqueles que vivem nas ruas, embaixo de ponte, de viaduto, aqueles, Senhor, que estão pelas ruas a causar violência,
aqueles que matam, que assassinam, os homicidas, aqueles que desencarnam, aqueles que ainda não entenderam que a vida continua. Ampare e nos ajude, nos dando a força necessária para que a reflexão desta noite possa vir ao encontro do nosso coração e da nossa alma, sanando dúvidas e questionamentos. Obrigado a todos. Envolva a Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que nos oportuniza estarmos reunidos aqui nesta noite mais uma vez. A todas as casas espíritas, todos os trabalhadores do bem, a todas as religiões onde estão promovendo aí a transformação do homem para melhor com seus ensinos. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos que estão se conectando, a todos que já se conectaram, que estão aí aguardando. Nesta noite estaremos falando sobre o jovem e o amor, uma lição com um tema que a gente vai fazer uma reflexão aí no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, também, e também fazer uma reflexão que Joana de Ângeles nos traz no livro Lampadário Espírita. Mas inicialmente, vamos trazer aqui a reflexão da história desse jovem que foi convidado ao amor por Jesus, como todos nós estamos sendo convidados ao amor. Essa história está no livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, do espírito Amélia Rodrigues, que já falamos aqui em outro momento, há 2 semanas atrás, quando estivemos falando sobre o arrependimento, como outros temas, né? Já trazemos aí Amélia Rodrigues, que é uma benfeitora e que tem trazido aí muitas passagens que Jesus nos trouxe e que não foram nem todas elas, né, escritas pelos apóstolos, pelos 12 apóstolos ou os discípulos de Jesus, que tinha mais de 500, né? Tá aí a mensagem Os 500 da Galileia, onde Humberto de Campos também faz uma referência na última mensagem do livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, que essas histórias estão registradas no plano espiritual. E com certeza aquilo que a Amélia Rodrigues nos traz nos seus mais de 15 livros psicografados por Divaldo Franco, sempre trazendo passagens de Jesus, com certeza são registros que estão guardados no plano espiritual, nas colônias espirituais, né? Onde tem imensas bibliotecas com histórias reais e verdadeiras daquilo que sempre aconteceu no mundo e que existiu, nos trazendo aí a verdade sobre a história da humanidade deste planeta em que vivemos há alguns milhões de anos. Neste livro, Quando Voltar a Primavera, Amélia Rodrigues nos traz a história deste jovem que vamos fazer a leitura inicial. Ela nos conta que Jesus estava na praia em cima de um barco, pregando o Evangelho, trazendo a consolação, a esperança, a confiança, e muitos iam ouvi-lo. Pessoas de todas as raças, de todos os credos, de todas as classes, principalmente as classes mais pobres e muitos das classes mais abastadas que iam disfarçados, encontrando em Jesus o consolo e a resposta para muitas dúvidas e questionamentos que os deuses ou que a religião que eles professavam não respondiam. Então, Jesus estava aí rodeado de muitas almas com sede e com fome do conhecimento da verdade. Amélia Rodrigues nos diz que o entardecer lento deixava um debrum em ouro iridescente sobre o cabeço dos morros, no lado oposto, que se refletia sobre as águas tranquilas do lago. O ar leve perpassava em sinfonia branda, e à medida que o velário da noite dominava a natureza, os astros cintilavam, ao longe, qual uma cantilena de prata no zimbório infinito. As pessoas comovidas dispersavam-se em silêncio, envoltas nas profundas reflexões defluentes da mensagem ouvida, e as pessoas, depois de ouvir Jesus na praia, já estavam se ausentando para as suas necessidades, para os seus lares, né? De costas para o poente, Jesus, na barca encravada na areia de pedregulhos e seixos, imprimira nas consciências febricitadas e antes ansiosas o postal da sua beleza incomparável em contornos de paz. Enquanto falava, seu verbo eloquente, cheio de calor e compreensão, caíra sobre o ouvinte, qual esperado unguento colocado com carinho em purulenta ferida aberta em chaga viva. E Jesus,
Amélia Rodrigues diz que aquele povo sofrido que acorria à praia cada dia, a fim de ouvi-lo, conduzir a ansiedades e paixões, anelando encontrar a diretriz e a paz, a renovação e a segurança que lhes faltava. Muitos, saturados pelo desespero sob o impositivo das forças desatreladas da governança odienta e escravocrata de Roma, que gerava a fome e a revolta, padecia também a cegueira espiritual, atirando-se como reforço à dor, aos abusos de toda espécie, perseguindo ilusões. E sempre que Jesus pregava nos montes, nas praias, nas praças, logo mais ele se reunia com menos pessoas que não resistiam ao seu magnetismo, muitas vezes deixando para depois os seus afazeres que a vida lhes chamavam, no final do dia, no final da manhã, mais especificamente no final da tarde aqui. Jesus continuava reflexionando com aqueles, porque ele ia para a casa de algum dos apóstolos, especialmente de Pedro, que tinha uma casa na praia, muito singela. Jesus, no fundo da casa, se reunia com eles para conversar, tirar dúvidas, Aqueles que podiam faziam perguntas a Jesus, continuavam ouvindo sobre os seus esclarecimentos. Tem livros de Neio Lúcio que retrata, Jesus no lar. É um livro magnífico, muito falado no movimento espírita, onde nos traz muitas reflexões iniciais do que Jesus nos trouxe. Sempre quando ele terminava as suas pregações, os apóstolos e aqueles que eram permitidos estar com eles, que não tinha proibição, aqueles que podiam eram permitidos continuar com ele no resto da noite e durante o jantar, a ceia da noite. As pessoas faziam perguntas a Jesus de dúvidas que elas traziam. E tanto Amélia Rodrigues quanto entre mais espíritos que psicografaram e escreveram, nos trazem aí essas passagens de Jesus. Amélia Rodrigues nos diz que, cercado por pequeno grupo de companheiros que lhe apresentavam questões pessoais, ele refletia nos olhos profundos a serenidade de quem conduz a paz, daquele que é a paz. Acercou-se um jovem, canhestro e constrangido, que, não se podendo evadir do magnetismo que dele se irradiava, sem sopitar a onda de tormentos que o afligia, aproveitou-se de um ensejo que se fez natural e inquiriu tímido, porém sensibilizado. Então este jovem estava com Jesus na tarde que ele pregou, continuou com ele, com esse pequeno grupo, e vendo uma oportunidade, fez um questionamento para o nosso amado Mestre Jesus. Ele pergunta assim para Jesus: acabo de ouvir-vos, e a vossa palavra penetra-me como afiado punhal. Os conceitos me ardem na mente como brasa que queima e requeima. Desejei evadir-me, sair daqui, e não pude. Eu que já tinha paz, eu que já não tinha paz, acabo de perder a alegria ao escutar-vos. Aí a gente pensa, meu Deus, como alguém que ouve Jesus, vê Jesus, sente Jesus, a sua energia, diz essas palavras. Outro dia nós estivemos aqui falando de outra passagem de Jesus, falando do apóstolo Judas, que está retratado na obra de Amélia Rodrigues também, Trigo de Deus, que é outro livro dela, que acompanhava Jesus, que era apóstolo e que acabou suicidando, Aí a gente vai entendendo o contexto da proposta do Evangelho, da proposta de Jesus, o contexto das nossas aflições e angústias, que muitas vezes nós trazemos, ouvimos, lemos uma mensagem consoladora, uma mensagem de esperança, e a gente percebe que aquilo não entra dentro da nossa intimidade. Nós continuamos aflitos, angustiados. Aí a gente pergunta: por que eu não entendo? Por que eu não consigo assimilar esse conhecimento, colocar em prática? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu não consigo me libertar de angústias, de paixões, de vícios que parecem ser mais fortes do que nós? E esse jovem faz essa pergunta que muitos de nós poderíamos estar perguntando. Eu vou repetir para que a gente entenda depois dessa fala. E o jovem diz a Jesus: acabo de ouvir-vos
e a vossa palavra penetra-me como afinhado punhal. Seria, a palavra de Jesus entra na alma dele. Os conceitos me ardem na mente, como brasa que queima e requeima. Desejei evadir-me, sair daqui e não pude. Com a palavra de Jesus, o jovem, ouvindo ele, queria sair correndo, parar de ouvir aquelas palavras. E ele diz, não pôde conseguir sair. Porque a vibração e a energia de amor é irresistível. A energia de Jesus é de amor, é irresistível. E ele diz, eu que já não tinha paz, acabo de perder a alegria ao escutar-vos. E ele fez uma pausa, e esse jovem continua prosseguindo com seu questionamento. Sou jovem, respeito os mandamentos. No entanto, ambiciono pelo prazer, o gozo, porquanto minhas carnes vibrantes anelam esse repasto à lassidão. Pertenço a uma família abastada da vizinhança e encontro-me em trânsito. Será possível a felicidade sem o prazer? Será possível a felicidade sem o prazer? Ele era um jovem que estava na flor da idade, querendo viver os seus impulsos, desejos, tudo aquilo que o mundo lhe oferecia. Provavelmente além de ter dinheiro, era um jovem belo, que tinha tudo o que queria à sua disposição. E nessa fala, sou jovem, respeito os mandamentos. Olha só essa contradição. Tinha uma religião, os mandamentos eram os 10 mandamentos trazidos por Moisés, que Moisés psicografou, mas mesmo respeitando os mandamentos, que a gente sabe que muitos de nós temos uma religião, mas seguimos ela exteriormente, de fora para fora, não de dentro, não permitindo que a religião, que a doutrina, que a seita, a filosofia penetre dentro da nossa intimidade e nos transforme. Ele fala, sou jovem, respeito os mandamentos. No entanto, era jovem e ambicionava pelo prazer, o gozo. E ele chega a dizer, porquanto minhas carnes vibrantes anelam esse repasto à lassidão. Então ele consome o prazer, o gozo, até cansar o corpo físico. É assim que ele falava. Mas respeitava os mandamentos. Olha a contradição. Pertenço a uma família abastada da vizinhança e encontro-me em trânsito. Será possível a felicidade sem um prazer? Aí a gente lembra aquele outro momento que Jesus é questionado, que perguntam a ele, de quem que era aquela moeda. E ele fala, dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Mas não tem como a gente seguir os dois. Temos que escolher o mundo, os prazeres, os gozos, ou os ensinos, as leis divinas, os ensinos que ele nos trouxe. Jesus olhou o jovem depois de falar isso, perguntando, será possível a felicidade sem o prazer? Jesus olhou o jovem com ternura que demonstrava exuberante na urna do seu coração e refertava todos quantos dele se aproximavam. Visitado por aquele dulce do olhar, o moço, o jovem, errubesceu, acabrunhado. Como se a sua voz se fizesse um quase cicio, respondeu Jesus para ele, depois dessa pergunta, será possível a felicidade sem o prazer? E Jesus responde, a felicidade que usufrui gasta-se, e a que se alicerça sobre o prazer se desmorona. Então seria, aquela felicidade do momento, a gente quer ser feliz agora. Quero que algo se realize e se concretize. A felicidade que se usufrui gasta-se. E a que se alicerça sobre o prazer se desmorona. Qual que é a felicidade que se alicerça sobre o prazer que Jesus está dizendo? É a felicidade construída sobre o sacrifício do outro. Sobre aquilo que eu não abro mão, sobre o egoísmo, o orgulho. Que alguém tem que sacrificar para me fazer feliz. E que eu não compartilho com ninguém. Essa é a felicidade sobre o prazer que se desmorona. Todo prazer imediato é fugidio, porque se estriba na fragilidade dos sentidos físicos e estes sofrem os impositivos das sensações que passam breves. Se procede das aspirações nobres, constitui motivação para a renúncia e abnegação, a benefício da harmonia duradoura.
Quando inspirado no jogo devorador das sensações, arde e se apaga, deixando impressões frustrantes e amargas. Então aí a gente tem essa felicidade do mundo, né? Que é uma felicidade irresistível, vamos dizer assim, né? Que é uma felicidade que muitos de nós não conseguimos resistir, que é essa felicidade que ele diz, que é todo prazer imediato é fugidio, porque se estriba na fragilidade dos sentidos físicos e este sofre os impositivos das sensações que passam breves. Então tudo aquilo que a gente coloca como felicidade que está no mundo é fugidio e passa breve, está na fragilidade dos sentidos físicos. Mas, se procede das aspirações nobres, constitui motivação para a renúncia e abnegação a benefício da harmonia duradoura. Então seria, se a felicidade está com base na renúncia, na abnegação e benefício da harmonia duradoura, né? Ela dura, porque tem sustentação. Quando inspirado no jogo devorador das sensações, arde e se apaga, deixando impressões frustrantes e amargas. O prazer do corpo, disse Jesus para o jovem, exige o repouso e o prosseguimento. Num crescente, sem limite, leva à exaustão, ao desgaste. Então seria, o prazer do corpo físico, da satisfação dos sentidos, né, exige repouso e prosseguimento. Num crescente sem limite, seria, eu quero hoje, descanso, quero amanhã de novo, descanso, quero de novo amanhã, e não há sentido e significado, não há uma continuidade. Eu gasto nas sensações e quero de novo aquilo, né? E o jovem? E Jesus volta a dizer para o jovem, a felicidade, porém, se expressa por um estado natural de paz e de alegria sem altos e nem baixos, distante das explosões do júbilo e das quedas no desespero. Seria, a felicidade está com a base no equilíbrio. No equilíbrio. Por quê? Ela se expressa por um estado natural de paz e alegria, sem exacerbação, nem altos nem baixos, de desequilíbrios, né? Distante das explosões do júbilo e das quedas no desespero. Estamos nessa aprendizagem, né? É muito difícil você manter esse estado de alegria, que ele diz, sem ter altos e baixos. Temos que estar numa vigilância constante dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Ele diz que essa felicidade verdadeira está distante das explosões de júbilos e das quedas de desespero. Seria aquelas alegrias de rompante que a gente grita de alegria para o mundo, mas aqui dentro não estamos verdadeiramente alegres, né? É uma alegria passageira, fugidia, como ele fala, né? Num prazer que se desmorona, né? E muito menos nas quedas dos desesperos, né? Ele, depois de dizer isso, Jesus para o jovem volta a questionar aqui. Como então não ambicionar o amor, se ele, premiando o amante com prazer, é a fonte do gozo? Então a interpretação do amor estava no gozo, estava na satisfação dos sentidos, estava ou ainda está para muitas almas na satisfação de coisas materiais. E Jesus responde para ele, né? Refere-te à posse selvagem que se funde no gozo abrasador, não ao amor que comunga em espírito. O prazer real decorre da vivência do amor, que não entedia, enquanto o prazer da posse, do amor exaure e se enfastia. Situando a felicidade do amor a Deus e ao próximo, desejo conceituar o gozo não como a finalidade em si mesmo, mas como próprio ato de amar. Semelhante ao enstuar de um botão de rosa que desabrocha e perfuma simultaneamente, em derredor, o gozo do amor puro perdura no desabrochar do sentimento e na fecundação que fomenta a vida. Então a felicidade, o amor, é aquele que dá frutos, mas frutos de sustentação, frutos de alegria para o próximo e para mim, onde eu me sinto feliz por estar sendo útil, pela minha vida ser uma representação de coisas boas, né? E os jovens questionando sobre o amor e o prazer, né? Querendo dizer, como então não ambicionar o amor se ele, premiando o amante com prazer, é o gozo, é a fonte do gozo. Acreditando que o amor é o prazer e o gozo. E Jesus responde, o prazer real decorre da vivência do amor que não entedia, enquanto o prazer da posse do amor exaure e se enfastia. Situando a felicidade no amor a Deus e ao próximo, desejo conceituar o gozo não como finalidade em si mesmo, mas como o próprio ato de amar. Então eu posso almejar o gozo, mas o gozo de proporcionar felicidade, mas não a felicidade momentânea, a felicidade
que vai alimentar o espírito, né? E o jovem, depois de ouvir isso que Jesus disse, volta a dizer: sou jovem, Senhor, ambiciono a felicidade. Que me cabe fazer se da alegria apenas conheço a sofreguidão dos desejos? E Jesus responde: a juventude não é apenas uma fase transitória do corpo, mas um estado de espírito. Aí a gente vê aqui na leitura inicial da mensagem do livro Fonte Viva 152 do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ele diz aqui, com essa mensagem vem, dizendo que a inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo, né? Ele vem dizer que aqueles de nós que estamos aí nesse estágio aprendendo, e muitos que ainda estão com um sentimento muito primitivo nas sensações, estamos mais ou menos como esse jovem. E Jesus diz: a juventude não é apenas uma fase transitória do corpo, mas é um estado do espírito. Querendo dizer que quando estamos encarnados, nós passamos por várias fases, que é a infância, que é a adolescência, a juventude, a madureza e a velhice. Mas qual que é o estado do espírito? Qual que é o meu estado, do meu espírito? Eu sou um espírito jovem, um espírito velho, né? E Jesus responde: a juventude não é apenas uma fase transitória do corpo, mas um estado de espírito. Quando a idade jovem se compromete, o homem envelhece e se perturba no processo de decomposição íntima. Indispensável amar, sem ferir em nome do amor, desejar sem impor, esperar sem aflição e confiar sempre. E este é um amor que nós estamos sendo convidados a aprender e a praticar. Porque o amor que a vida vem nos ensinando por meio de livros, filmes, novelas, histórias, familiares e tudo aquilo que está à nossa volta, é aquele amor que eu te amo se você me amar. Eu vou casar com você porque você me ama. Porque para muitos de nós seria irracional eu casar com uma pessoa que não me ama, que somente eu amo, estou amando a ela. Como que eu vou me unir com uma pessoa que não me ama? Para a gente isso não faz sentido. E Jesus vem dizer muito claramente que quando a idade jovem se compromete, o homem envelhece e se perturba. E ele diz que é indispensável amar sem ferir em nome do amor. Não machucar ninguém dizendo que você faz aquilo porque ama. Não, o amor não fere. O amor é paciente, compreende, ele espera, ele perdoa. Então, indispensável amar sem ferir em nome do amor. Desejar sem impor. Então seria: faça desse jeito porque eu quero, é a minha vontade, é o meu desejo. Isso não é amor. Isso é egoísmo. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Desejar sem impor. Eu desejo, mas eu espero que um dia você me ame como eu te amo. Que você consiga entender como eu entendo, mas saber esperar, porque o amor espera. Esperar sem aflição e confiar sempre. E aí a vida nos convida a amar e não sermos amados. Só que a gente não entende isso ainda. Porque a gente diz amar quem nos ama. É a relação que a gente tem na família. Eu posso até dizer que eu tenho ódio do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu avô, do meu tio. Mas o vínculo de família, de amor, está pelos laços do sangue. E a gente percebe que o vínculo não é pelo sangue, é pela energia. Por mais que muitas vezes eu falo que eu não amo, que eu odeio meu pai e minha mãe, meu irmão, as pessoas meu filho, que existem pessoas que dizem isso, chega um outro momento, ela percebe que ela tem um amor imenso por aquele ser. Porque o ódio é passageiro e o amor é permanente. E Deus nos coloca nesses laços de família, de relações, para a gente entender que viemos ao mundo para amar e não para gozar desses sentidos, como esse jovem no livro Quando Voltar a Primavera. Se o que consideras como tua felicidade amargura outra pessoa, ou tisna a pureza do amor, esse sentimento não é verdadeiro nem fundamental, decorre da paixão infrene e degradante que envelhece e passa. Então, se o que consideras como amor, como tua felicidade amargura outra pessoa, não é então um amor.
não é verdadeiro nem fundamental, decorre da paixão infrene e degradante que envilece e passa. E o jovem diz: eu, porém, amo e sofro. E Jesus responde para ele: o verdadeiro amor não produz sofrimento, porquanto sabe aguardar. Não se precipita nem destrói nunca, porque ele não acaba. É todo feito de edificação do bem pelo bem geral. Se desejas amar, a fim de que a felicidade se te faça em estado real, renuncia hoje ao prazer entorpecente e semeia o bem para amanhã. O amor virá ao teu encalço, enquanto o tempo lenirá a ansiedade do teu coração, apaziguando-te. Não ateis a chama dos teus desejos na alma, com fagulhas da ilusão no corpo. O jovem silencioso fixou em Jesus o olhar e, sinceramente comovido, balbuciou desanimado: compreendo-vos, Senhor, compreendo-vos, e todavia muito difícil. E afastou-se meditativo. O mestre acompanhou-o com um olhar amoroso, enquanto o vulto da sua presença se diluía nas sombras da distância. Seria essa reação dos ouvintes por muito tempo, até o dia longínquo em que anelassem pela felicidade real. Então a gente entende o porquê muitas pessoas que têm contato com o Evangelho de Jesus, contato com a doutrina espírita, e não conseguem praticar esses ensinos. A gente entende os conflitos que muitos de nós trazemos, como o jovem diz no início dessa passagem do livro, Quando Voltar a Primavera, quando ele, tendo uma oportunidade, diz para Jesus: acabo de ouvir-vos e vossa palavra penetra-me como um afiado punhal. Os conceitos me ardem na mente como brasa que queima e requeima. Eu fico questionando, tentando entender. Desejei evadir-me, sair daqui, e não pude. Quando a gente não aceita uma verdade, a gente quer fugir dela, porque causa conflito, medo e insegurança. Eu, que já não tinha paz, acabo de perder a alegria após escutar-vos. E ele encerra dizendo: compreendo-vos, Senhor, compreendo-vos, e todavia é muito difícil. Mas não existe facilidade no reino de Deus. Existe trabalho, existe dedicação. E quando Jesus diz que o verdadeiro amor não produz sofrimento, nós precisamos verificar se o que sentimos para os outros, ele não deve produzir sofrimento nem para mim e nem para aqueles que estão à minha volta. O verdadeiro amor não produz sofrimento, porquanto sabe aguardar, sabe esperar. Não se precipita nem destrói nunca. É todo feito de edificação do bem pelo bem geral. Se deseja amar a fim de que a felicidade se te faça um estado real, renuncia hoje o prazer entorpecente e semeia o bem para amanhã. O amor virá ao teu encalço, enquanto o tempo lenirá a ansiedade do teu coração, apaziguando-te. Aí a gente vai lá em Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, onde ela diz assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também, isso é a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Tormentos Voluntários. Diz lá, nessa mensagem do capítulo 5, vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. O homem está em busca da felicidade. Quando ele pega a felicidade, ele percebe que a felicidade foge. Porque a felicidade que ele está colocando nas mãos é a felicidade do mundo, não a felicidade que se retém. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, o homem, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibrar dos gozos celestes imperecíveis. O jovem e o amor, que está no livro Quando Voltar a Primavera, ele vivia isso. Procurava a felicidade nos gozos terrenos. E ele dizia: eu sigo o mandamento. Queria dizer, eu tenho uma religião, eu tenho uma doutrina que eu sigo, eu estou praticando aquilo que diz que eu devo praticar. Mas é de forma profunda e interna? Está mudando aqui dentro os pensamentos, os sentimentos? Porque se não tiver, ao mesmo tempo que você está adquirindo o conceito, mas você se entrega às drogas, ao álcool, ao prazer do sexo fugidio,
aquele desgaste que tem que satisfazer os impulsos e as vontades. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a mensagem diz, iniciando a mensagem: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. E segue aqui, né? Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, se eu quero ser feliz, e se eu acredito no amor, eu preciso entender que está em minhas mãos, em nossas mãos. Mas eu preciso fazer escolhas condizentes com a proposta das leis divinas, das leis de Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Mas como que eu vou fazer as escolhas de acordo com as leis divinas e a vontade de Deus, se eu não conheço as leis divinas? Aí eu preciso me colocar à disposição para ler, para estudar, para meditar o que Jesus nos trouxe, o que os espíritos nos trouxeram pelo Espiritismo, né, que Kardec codificou as mensagens psicografadas pelos médiuns aí, e trouxe muitas reflexões que estão nas obras básicas, nos livros que vieram depois, pelos médiuns sérios, né, que ajudaram na continuidade aí dos ensinos que os espíritos continuaram a nos trazer. E a gente percebe que a gente quer ser feliz, mas, como diz o Evangelho, é coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Aí a gente precisa entender essas vontades das leis. E Joana de Ângeles, agora no livro Lampadário Espírita, ela nos diz: por enquanto estamos todos doentes. Muitas pessoas podem não concordar com isso. Ela faz uma reflexão de nossa alma. Porque na doutrina espírita, nós dizemos que o planeta Terra, ele é um hospital, é uma escola, para todos nós almas que habitamos neste planeta e estamos em processo evolutivo. Se é um hospital e é uma escola, nós somos alunos e doentes e precisamos nos tratar. Porque onde que nós vamos nos tratar? Nos hospitais. Onde que nós vamos aprender as leis divinas? Na escola. E a escola é exatamente a reencarnação, quando estamos no corpo. É onde mais a gente promove o desenvolvimento moral e espiritual. E ela diz: porquanto estamos todos doentes. Ela se coloca entre eles, Joana de Ângeles. Por enquanto estamos todos doentes. Doenças que gostamos de cultivar. Aí a gente pensa, né? Que doenças que são do espírito? Que torna o espírito doente? Ela cita o egoísmo, a ira, a paixão, o orgulho, etc. E ela coloca: doentes porque muitas vezes, quando somos feridos, angustiados, aflitos, ferimos, somos mal-humorados e espalhamos inquietações. Então, aqueles de nós que não estamos reagindo pelo instinto e estamos agindo, utilizando a inteligência, pensando, refletindo e meditando, a gente não se deixa levar pelo egoísmo, a ira, a paixão, o orgulho. Quando doentes, por muitas vezes, quando somos feridos, angustiados, aflitos, não ferimos, né? A gente usa a razão, nós estamos agindo. Mas quando nós ferimos, nós estamos utilizando o instinto, nós estamos reagindo. Quando somos mal-humorados e quando espalhamos inquietações, dizendo mentiras ou espalhando notícias tristes. Se nós somos seguidores de Jesus, nós precisamos desenvolver a consciência que somos desenvolvedores da paz, da esperança, da confiança. Então aquilo que publicamos nas redes sociais, que espalhamos pelo WhatsApp, por mais que a gente receba de pessoas vídeos de violências, de pessoas assassinadas, doentes, de coisas negativas, até as piadas, que é uma falta de caridade, piadas de questão social, piadas de questão de raça, de cor, de gênero, seja masculino, feminino ou qualquer coisa, é falta de caridade. Então, quando ela diz doentes, porque muitas vezes quando somos feridos, angustiados, aflitos, ferimos também, somos mal-humorados e espalhamos inquietações. E essas inquietações é semeando no outro. E a proposta de Jesus e da doutrina espírita é que quando chegar em nós, cesse o mal. Que sai de nós esperança, confiança, paz, alegria. Mas de uma forma racional, entendendo, sem imposição.
com carinho e com amor. Doentes porque conservamos azedume, maledicências. Doentes porque enfermos e ignorantes que somos, não sabemos aproveitar o tempo de que dispomos, valorizando as oportunidades que nos são oferecidas. E a oportunidade de estar aqui encarnado é uma oportunidade maravilhosa. É uma oportunidade de cada encarnação de transformar a nossa história de espírito, de mudar de nós o homem velho, e deixar que o homem novo surja, cheio de esperança, né? E muitas vezes nós, em busca dessa felicidade, como um companheiro está colocando aqui, Heraldo, que está correto, né? Nós encontramos pelo caminho os falsos atalhos, que são as felicidades, né, Heraldo? Que são as facilidades que o mundo nos proporciona. E o nosso país criou aquele jeitinho brasileiro, que são essas facilidades que nos comprometem, que está arraigado no nosso povo, querendo furar fila, estacionar em lugar que não é permitido, né? Utilizar pessoas para influenciar, para chegar em lugares, para abrir portas, né? São as facilidades, né? E a gente precisa estar vigilante, porque ela diz: doentes porque conservamos azedume e maledicências, doentes porque enfermos, ignorantes que somos, não sabemos aproveitar o tempo que dispomos, e o tempo é valoroso. Não sabemos quando vamos voltar para casa. Estamos de passagem por este mundo. Logo vamos desencarnar e voltar para o plano espiritual, que é o nosso lugar de origem. E como que nós vamos chegar lá? Melhores do que quando entramos neste mundo? Vai depender do que estamos fazendo agora. Quando amamos, impomos condições ao amor. Amados, contaminamos de aflições quem nos ama. E ela está certa. Quando amamos, impomos condições ao amor. A gente impõe condições. Isso não é amor. E ela diz: amados, quando os outros nos amam, contaminamos de aflições quem nos ama. Impondo que para nos amar tem que ser isso. Isso é uma contradição. Estamos aprendendo. Como o jovem disse para Jesus, meus irmãos, depois de ouvi-lo a tarde inteira, depois de conversar com ele, Jesus passar essas reflexões, esse jovem diz: compreendo-vos, Senhor. Compreendo-vos. É todavia muito difícil. E é difícil, porque exige esforço, dedicação, mudança de pensamento e de sentimento, né? E Joana de Ângeles diz pra gente: servindo, desejamos servir como nos agrada. Muitos de nós exigimos que seja feita desse jeito. Se não for desse jeito, para mim não funciona. Sabe aquelas pessoas sistemáticas? Que só come com aquele garfo, com aquele prato, com aquela faca, com aquela colher, que só bebe naquele copo de água, só toma naquele vasilhame. Se alguém pegar, tirar alguma coisa, a pessoa vira. São coisas passageiras e materiais que estamos nos apegando. Servindo, desejamos servir como nos agrada. Alegres, esperamos que todos se alegrem conosco. Tristes, gostamos que os demais participem da nossa tristeza. Quantos de nós somos assim ainda, né? Quantos de nós ainda estamos perdidos nesses sentimentos egóicos, né? Como diz, né? Por enquanto estamos todos doentes, doenças que gostamos de cultivar, do egoísmo, ira, paixão, orgulho, como diz Joana de Ângeles. Somos espíritos doentes em tratamento difícil, por agradarmos a condição de infelicidade que nos é a tônica favorita. Então muitos de nós gostamos da infelicidade, queremos ser felizes, mas a gente gosta de sofrer. A gente gosta de estar doente, de estar com problema, de compartilhar isso com todo mundo. Ai, como que eu sofro, como que a vida é difícil, como que está difícil para mim. É exatamente isso, né? Somos doentes em tratamento difícil por agradarmos a condição de infelicidade que nos é a tônica favorita. Mas Jesus é o médico divino e a sua doutrina é o medicamento eficaz de nos podermos utilizar com resultados imediatos. Então, como que a gente pode ver que a proposta de Jesus vem nos dar resultados imediatos? Porque ela preenche a nossa alma, a nossa intimidade. Responde a alguns conflitos. O jovem que Amélia Rodrigues nos traz a passagem aqui, com o título Jovem e o Amor, ele estava cheio de dúvidas e de aflições. Ele dizia, né, cumprir o mandamento, respeita os mandamentos, como muitos de nós.
Nós vamos à casa espírita, a gente assiste palestra, a gente trabalha no passe, na evangelização, no atendimento fraterno, a gente vai para a periferia, a gente trabalha na sopa, a gente trabalha um monte de coisa. Vai para o hospital, vai para abrigo de idosos, orfanato, vai para a casa da mãe Joana, casa transitória. Mas depois que a gente sai desses lugares, como é que está a nossa vida? A felicidade não é só entre quatro paredes, nesses ambientes. Esses ambientes são preparados e protegidos pelos benfeitores. Mas o grande desafio é vir aqui no mundo. Aqui no mundo. É aqui fora. É fora da casa espírita. Fora das instituições. É onde nós somos nós mesmos. Onde a gente tem esses enfrentamentos que a vida nos convida a todo momento. Né? Lidiane aqui nos diz, infelizmente, muitos dos seres humanos já estão tão acostumados com seus azedumes e misérias emocionais que não admite que o próximo prefira tentar caminhar pela doçura, pelo perdão. Aí a gente precisa construir em nós. Vamos focar em nós. Vale a pena fazer o bem? Vale a pena ser um homem e uma mulher de bem, onde Deus nos colocou? Dentro do lar, o ambiente de trabalho, o condomínio que a gente mora, o bairro, a rua, o lugar, a cidade. Vale a pena ser um homem de bem? Vale a pena espalhar a esperança, a confiança? Tá valendo a pena? Porque a gente não tem essa resposta. Porque o mundo ele nos responde conforme a gente vai seguindo o que o mundo convida. A gente tem resposta imediata. É mais ou menos como uma pessoa. Eu vou estudar para fazer o vestibular, o Enem, passei e vou para a universidade. Eu vou para a universidade, se eu estudo, se eu faço direitinho, passo, vou me formar. E vou ter um diploma. Depois eu vou exercer a minha profissão. A sociedade vai reconhecer que eu sou aquele profissional. Se eu faço uma pós-graduação, se eu faço um MBA, se eu faço um mestrado, a sociedade vai reconhecer. Mas e se eu for uma pessoa doce? Se eu for uma pessoa que perdoa? Se eu for uma pessoa que ama? Uma pessoa que renuncia? Quem que vai enxergar isso? Às vezes nem nós enxergamos. Mas nós precisamos colocar na nossa mente que toda essa construção deste homem novo, desse jovem espírito, como Jesus diz, que a juventude não é apenas uma fase transitória do corpo, mas é um estado do espírito, e nós somos espíritos jovens, ainda imaturos, como Joana de Ângeles diz, doentes, ainda em tratamento. Aí a gente precisa entender que nós estamos num processo de aprendizado, e nesse processo de aprendizado eu vou errar, mas também eu vou acertar. E tudo aquilo que eu estou fazendo, as pessoas podem nem reconhecer e enxergar. Porque se eu estou vendendo uma imagem de homem de bem, mulher de bem, pelo tom da minha voz, pela maneira como eu olho para os outros, e pelo aquilo que eu faço, eu estou me enganando. Porque o verdadeiro homem de bem, mulher de bem, o espírito de bem, é aquele que irradia isso, sem dizer nada. Está aí o exemplo da nossa ciência, que no século passado já descobriu um aparelho aí, mais ou menos lá pela década de 40, de 50, que mede a aura, que é a nossa irradiação. E aí foram ver a irradiação da aura de Chico Xavier. E por essas pesquisas descobriram que a irradiação da aura de Chico Xavier tinha mais de 20 metros. Então seria, quando nós irradiamos o amor, a esperança, a confiança, a abnegação, o perdão, a benevolência, a fraternidade, a prática da caridade, eu não preciso dizer para os outros, eu não preciso sair demonstrando, eu não preciso talvez nem sair publicando, mas a gente entra no antagonismo aí dessa prática de caridade, que quando a gente publica nas redes sociais, nós estamos motivando outras pessoas a fazerem o mesmo, a irem no seu lugar, na sua vida, fazer o bem dentro do possível. Agora, se eu faço a publicação nas redes sociais do bem que eu estou fazendo para aparecer, aí eu já ganhei, como diz a felicidade, né? É o gozo do mundo. Agora, se eu faço para as pessoas se motivarem, para elas fazerem o bem também, aí é caridade. A caridade sem esperar reconhecimento. Então, o jovem e o amor somos nós. Como esse jovem que está aqui angustiado, o mundo convidando ele para ser do mundo, ele dizendo que segue e respeita os mandamentos, mas muito aflito e muito triste, porque ele não consegue encontrar a felicidade. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo vem a mensagem: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge.
porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Aí a gente vê, né? Qual que é a felicidade que eu quero? É a do mundo? A felicidade que Jesus veio nos propor é para a eternidade, não é para hoje e agora. Porque aquele que quer ser feliz agora, hoje, ele está construindo sem base, sem criar raízes. E nós temos que nos desvencilhar desse orgulho, dessa vaidade, dessa inveja, de títulos, de posições, de aparências. Porque se a gente for ver, Chico Xavier não tinha beleza física nenhuma. E era uma pessoa que todos o amavam. Não pela aparência dele, mas pela irradiação do amor que ele conseguia vibrar. Quando que nós vamos conseguir vibrar assim também? Tá certo que está longe. Mas se a gente começar hoje, nós vamos não encurtar caminho, mas nós vamos avançar. Avançar e talvez encurtar caminho, quando a gente escolhe o caminho de aceitar as provas e expiações. Como o jovem diz, né, nas perguntas dele, que ele questiona, Jesus diz que a felicidade que se usufrui gasta-se, e a que se alicerça sobre o prazer se desmorona. Todo prazer imediato é fugitivo, porque se estriba na fragilidade dos sentidos, e esses sentidos sofrem os impositivos das sensações que passam breves. E o jovem chega a dizer, eu porém amo e sofro. Quantos estão dizendo que estão amando, mas que sofrem? E Jesus diz, o verdadeiro amor não produz sofrimento, porquanto sabe aguardar, não se precipita e nunca destrói, nunca se destrói. O amor é todo feito de edificação do bem, mas pelo bem geral. Se desejas amar a fim de que a felicidade se te faça em um estado real, renuncia hoje ao prazer entorpecente e semeia o bem para amanhã. O amor virá ao teu encalço, enquanto o tempo lenirá a ansiedade do teu coração, apaziguando-te. É a paz que todos nós estamos buscando, todos nós estamos aí querendo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, traz essa mensagem, tormentos voluntários, né? Como diz aqui numa parte da mensagem, né? Em vez de procurar a paz do coração, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido, o homem, de tudo o que o agitará e turbará. E é coisa singular, porque o homem, como que intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. E se está nas nossas mãos evitar, vamos evitar os tormentos. Não é tendo uma felicidade aparente, é construindo dentro de nós. O jovem e o amor, o convite de Jesus é o amor. Porque para sermos felizes, temos que ir em busca do amor. E o amor, ele não está numa outra pessoa. Ele tem que estar dentro de nós. Por isso que quando Jesus foi perguntado qual que é o primeiro e o maior mandamento de Deus, e Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que é o convite para primeiro amar a Deus e suas leis, sua vontade, depois nos amarmos e amar o nosso próximo. Aí a gente vai dar aquilo que nós construímos dentro de nós. E como Deus habita dentro de nós, nós trazemos essa semente do amor. E essa semente do amor precisa ser cuidada, regada, colocar o adubo da esperança, do otimismo, da confiança, o adubo da compreensão. Se estou sofrendo, se estou passando por uma prova, se posso desencarnar diante de qualquer desafio que a vida está me convidando, eu vou fazer isso de forma tranquila, serena, porque se eu vier desencarnar, eu vou para o plano espiritual do jeito que eu desencarnei. E se eu quero chegar do outro lado em paz e com tranquilidade, eu preciso construir este homem novo. Eu preciso construir dentro de mim a verdade, que é o convite que Jesus nos traz, né? Como a gente diz aqui, esse jovem, que Jesus olha para ele, e todos nós estamos cercados por Jesus. Todos nós trazemos Jesus na nossa acústica da nossa alma e sabemos que o convite dele é o verdadeiro convite. Que nós possamos seguir esse convite, que nós possamos nos munir de fé, de esperança e de confiança, que temos dentro de nós todo o potencial e capacidade para nos transformarmos. Não deixar-nos levar por tristezas, por medos, inseguranças, por culpa. Não. Entender que se eu sinto tristeza, se eu sinto medo e segurança, isso ainda faz parte do nosso mundo íntimo. Por isso que Joana de Ângeles diz, porquanto estamos todos doentes, doenças que gostamos de cultivar, egoísmo, ira, paixão e orgulho. Doentes porque muitas vezes quando somos feridos, angustiados, aflitos, ferimos, somos mal-humorados e espalhamos
também inquietações. Doentes porque conservamos azedume, maledicências. Doentes porque enfermos, ignorantes que somos, não sabemos aproveitar o tempo que dispomos, valorizando a oportunidade que nos são oferecidas. A gente precisa aprender a servir, desejando servir não como nos agrada, mas como nós podemos. Que nós aí possamos entender que Jesus é o médico divino e que Ele traz a cura para todas as nossas enfermidades da alma. Que Ele traz a água para saciar a nossa sede, que traz o alimento para matar a nossa fome, entendendo que a vida é passageira, a encarnação ela passa muito rápido. Que possamos aproveitar o tempo, dedicando a nossa transformação, mudando a nossa intimidade, mesmo que as pessoas à nossa volta não percebam e não enxerguem. O importante é que Deus enxergue o nosso esforço e a nossa transformação. E que nós, ao ouvirmos essas mensagens de Jesus, podemos dizer: compreendo-vos, Senhor, compreendo-vos. Todavia é muito difícil, mas eu não desisto. É difícil, mas eu não desisti. É difícil, mas eu não vou desistir. Eu vou perseverar. Se eu cair, eu vou levantar. Porque eu trago dentro de mim essa semente, essa vontade de viver, essa vontade de praticar o bem. Eu já sei que fazer o bem faz bem. E eu quero ser uma pessoa melhor. Porque o mundo, como nós sempre falamos, está velho e cansado. O mundo conta com pessoas como nós, que estamos aí dentro dos lares, fazendo a nossa parte, né? Vamos transformar o mundo, transformando a nossa intimidade, porque se o mundo está velho e cansado, ele está velho e cansado de pessoas desonestas, irresponsáveis, corruptas, pessoas negativas, pessimistas, que espalham a desesperança. Que nós possamos ser aqueles que vamos espalhar a confiança, a esperança, o amor, a paz e a tranquilidade. Que nós sejamos aqueles que vamos mostrar que ter Jesus em nossa vida faz uma diferença muito grande. Agradecidos a todos aí pela participação nessa noite. Lembrando que nós somos molas movimentando uma grande máquina. Somos peças importantes na mudança do mundo. E que possamos ser aí honestos, responsáveis, que possamos amar, que possamos praticar a caridade. Para essas pessoas que estão aí fora, sendo irresponsáveis, desonestas, corruptas, sendo negativas, mostrar para elas, não jogando na sua cara, mas com bom exemplo, que nós podemos ser diferentes. Como esse jovem teve a oportunidade de ouvir Jesus e entender que é difícil, que mesmo que a gente entenda que é difícil, mas que a gente perceba que é possível. E essa possibilidade está dentro de nós. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração, agradecendo aí a Jesus pela oportunidade desse dia que está se encerrando, pelas bênçãos do seu Evangelho, pelas bênçãos da doutrina espírita, dos espíritos que trouxeram as mensagens, que vêm nos esclarecendo tanto nessa encarnação, por Kardec que codificou essas mensagens, trouxe as reflexões para todos nós, que vão ficar aí para a eternidade, para a nossa transformação. Obrigado pelo corpo perfeito, por aqueles que amamos, por aqueles que nos amam, por aqueles que estamos aprendendo a amar e por aqueles que estão aprendendo a amar como somos. Abençoe cada lar, Senhor, aqui conectado, a Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, pela oportunidade de estarmos reunidos, envolvendo os seus trabalhadores, aqueles que a dirigem nos dois planos da vida, envolvendo aqueles que têm ao longo desses 40 anos batendo a porta desta casa em busca de Ti, de Deus nosso Pai, o esforço dos trabalhadores de deixar esta casa de portas abertas. Estamos no momento fechados, mas logo reabriremos e estaremos novamente nos abraçando e confraternizando. Envolva todos os que sofrem, contra aflitos e desesperados, nos dois planos da vida, e fortaleça-nos, Senhor, para permanecermos contigo, vigiando e orando como o Senhor nos ensinou. Gratidão por tudo, Senhor. Obrigado a todos pela oportunidade. Lembrando que a palestra vai ficar gravada, como todas as palestras. A Casa Espírita André Luiz de Cuiabá tem outras palestras que são gravadas às quartas, às sextas-feiras, outros dias da semana. Fiquem conectados, compartilhem, espalhem mais esses conhecimentos e essas esperanças. Essa palestra também vai ser gravada e ser publicada na página do YouTube da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá. Para aqueles que não têm páginas nas redes sociais como Facebook, pode compartilhar com os amigos aí pelo WhatsApp depois, acessando lá no YouTube. Gratidão a todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare para mais uma semana aí onde estaremos praticando bem o amor.
Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.